Após o falecimento do lendário ator Robert Redford, sua viúva Sybil Zaggers finalmente decidiu se pronunciar sobre a trágica morte de seu amado marido. Em uma revelação surpreendente, Zaggers compartilhou detalhes íntimos sobre os últimos dias de Redford, pintando um retrato vívido das lutas pessoais do ícone de Hollywood e dos eventos dolorosos que culminaram em sua morte prematura. Mas que história não contada Sybil Zaggers revelou, e que segredos da vida de Redford permaneceram ocultos até agora. Junte-se a nós para explorar o verdadeiro Robert que se escondia por trás da imagem diante das câmeras. Uma juventude marcada pela doença. Robert Redford enfrentou muitos desafios em sua juventude. Sua infância foi caracterizada por doenças, ansiedade descobertas e a trágica morte de sua mãe. Esses obstáculos o moldaram em uma pessoa que desenvolveu um núcleo forte, porém vulnerável dentro de si. A vida de Redford mudou drasticamente aos Language Not Registered for Generation anos, quando foi diagnosticado com poliomielite. Essa doença que assolava famílias no mundo todo instilava um medo imenso nos lares. A poliomielite não era apenas uma doença, mas um termo que evocava pavor tanto em crianças quanto em pais. Comunidades inteiras se sentiam impotentes ao testemunharem seus efeitos devastadores, deixando algumas crianças com deficiências, outras dependentes de respiradores e, tragicamente, algumas que não sobreviveram. Quando o jovem Redford adoeceu após um mergulho no mar. A doença surgiu de repente, mas seu impacto foi imenso. Ele se viu confinado à cama por semanas, sem forças para se mover direito e sem energia para aproveitar a vida típica de um menino. Felizmente, seu estado não era grave. Ele não precisou do temido pulmão de aço que assombrava muitas crianças. Mesmo assim, as lembranças daqueles dias de fragilidade o marcaram profundamente e o medo do que poderia ter acontecido o acompanharia para sempre. Mesmo após se recuperar da doença, ele não conseguia se livrar da lembrança persistente. No futuro, enquanto trabalhava em um projeto relacionado ao Instituto Sulakek, refletiu sobre o susto que levou com a poliomielite que poderia ter lhe custado ainda mais. A descoberta revolucionária da vacina de Jonas Sulakek, que veio depois, pareceu a Redford um golpe de sorte. Marcou um ponto de virada em que o otimismo triunfou sobre o medo e teve um significado especial para ele. A poliomielite também lhe proporcionou uma nova oportunidade. Enquanto se recuperava, sua mãe sugeriu uma viagem ao Parque Nacional de Used. Ela esperava que a beleza natural e o ar puro o ajudassem a ver o mundo sob uma nova perspectiva após a doença. Essa visita deixou uma marca profunda nele. Estar cercado pela imponência de penhascos altíssimos e cachoeiras despertou algo profundo dentro dele. As vastas montanhas, os rios caudalosos e o céu imenso ressoaram com ele de uma maneira que ele nunca havia experimentado antes. Ele não queria mais apenas admirar a natureza à distância. Agora desejava imergir-se nela completamente. Essa sensação se intensificou durante os 2 verões da adolescência em que trabalhou em Yells. Caminhar pelas trilhas, escalar penhascos e mergulhar no ambiente natural transcendia o mero emprego. Sentia como se o parque o tivesse cativado e enraizado-se em seu próprio ser. Servia como um santuário ao qual podia retornar em seus pensamentos e memórias. Muitos anos depois, ele produziria um filme sobre Yosemite e expressaria como aquela viagem inicial foi quando ele realmente se deu conta da magnificência do mundo. Depois de recuperar as forças e se sentir intrigado com o que a vida tinha a oferecer, Redford iniciou sua jornada universitária com uma bolsa de estudos para jogar beisebol. Graças ao seu impressionante desempenho acadêmico e habilidades atléticas, ele conseguiu acesso a oportunidades na Universidade do Colorado, o que indicava um futuro brilhante pela frente. Apesar de aparentar ser um jovem talentoso e enérgico com várias perspectivas, havia uma sensação de inquietação dentro dele. As tentações da vida universitária, incluindo festas bebidas e a emoção das corridas de carros, constantemente o atormentavam. No início da década de Language Not Registered for Generation, sua vida quase foi interrompida por um momento de euforia. Dirigindo a uma velocidade imprudente de Language Not Registered for Generation, que é o modo GAD, em direção a Santa Bárbara, ele perdeu o controle e colidiu. Poderia ter sido fatal, mas a sorte estava do seu lado mais uma vez. Saindo ileso do acidente, ele percebeu a natureza frágil da vida. Ainda assim, ele continuou a ter dificuldades para tomar decisões. O golpe mais devastador de seus primeiros anos veio em seguida para Redford.
Ainda adolescente, aos Language Not Registered for Generation anos, ele vivenciou a morte de sua mãe Martha, que sempre fora sua fonte inabalável de força e fé. Essa tragédia pesou muito sobre o jovem ao entrar na fase adulta. A morte dela despedaçou algo dentro dele. A dor o levou ainda mais ao alcoolismo, resultando em graves consequências. Ele perdeu sua bolsa de estudos, deixou de prosseguir com sua educação e abdicou da estabilidade que a vida acadêmica proporciona. Além disso, ele também perdeu quem sempre lhe trouxe estabilidade. Com a partida da mãe, o mundo parecia imprevisível. No entanto, a crença dela nele persistiu mesmo após sua morte. Ela acreditava em seu potencial único e, eventualmente, ele perceberia que ela estava certa, mas isso não o impediu de expressar sua opinião. Acompanhe Uma Jornada pela Tempestade da Política. Robert Redford não aspirava a se envolver na política. Em sua juventude, ele não demonstrava nenhuma inclinação por assuntos políticos e os considerava pouco empolgantes e desmotivadores. Observando figuras como Richard Nixon ascenderem à proeminência em Los Angeles, Redford não via nada de extraordinário nele. Se Nixon personificava a política, Redford a percebia como carente de vitalidade e paixão. Ele se distanciou da esfera política acreditando firmemente que ela não tinha valor para ele. Contudo, surpresas podem ocorrer com frequência na vida. A transformação da perspectiva de Redford sobre o mundo não aconteceu nos Estados Unidos, mas sim na Europa. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele embarcou numa aventura transatlântica. Percorreu as ruas de Paris, explorou Florença e se viu imerso em arte, história e cultura completamente diferentes daquelas a que estava acostumado em sua terra natal. Em Paris, hospedou-se num charmoso bairro boêmio onde estudantes de diversas regiões se reuniam. Esses jovens conversavam com paixão sobre seus países, igualdade e conflitos. A primeira experiência de Redford com a sensação de despreparo ocorreu durante a Guerra da Argélia, quando intensos debates sobre política e justiça e o papel do governo aconteciam entre os estudantes. Ele ouvia, mas admitiu para si mesmo que lhe faltava conhecimento sobre a política de seu próprio país, quanto mais sobre questões globais. Essa constatação o envergonhou e, ao mesmo tempo, deu início a um novo começo. Ele começou a ler extensivamente, explorando obras não apenas de autores americanos, mas também de franceses e italianos. Mergulhou em publicações conservadoras e liberais, analisando suas perspectivas. Gradualmente, ele percebeu que a percepção que os Estados Unidos tinham de si mesmos não era a de que eram o centro do mundo. Diferentes países tinham visões variadas sobre os Estados Unidos que iam da admiração à crítica. Essa constatação foi reveladora para ele, transformando a política de um assunto distante e desinteressante em uma força dinâmica que moldava a ascensão e a queda das sociedades. Tornou-se algo significativo para ele. Mesmo que a política influenciasse seus pensamentos, Redford permaneceu focado no poder da narrativa e da arte. Ele estava convencido de que os filmes tinham a capacidade de mergulhar mais profundamente na experiência humana do que a retórica política. Redford enfatizou que o Festival de Cinema de Sundance não se destinava a políticos, mas a indivíduos criativos. Em sua visão, Sundance era uma plataforma para narrativas que transcendiam fronteiras e ressoavam com a essência da humanidade em vez de promover discussões controversas e discórdia. Ele tentou se manter afastado da política, mas se viu sendo atraído de volta para ela pelo curso da história. A ascensão de Donald Trump à arena política em Language Not Registered for Generation despertou fortes sentimentos em Redford. Inicialmente, ele considerou a audácia e o desafio de Trump às normas disruptivos para o sistema estabelecido. Por um breve período, sentiu-se revigorado ao testemunhar alguém rompendo com os costumes tradicionais. Contudo, com o tempo, os sentimentos de Redford mudaram. Em Language Not Registered for Generation, sob o governo Trump, ele não sentia mais pertencimento à sua terra natal. A nação que outrora tanto prezava parecia ter se transformado em um lugar de hostilidade, divisão e fúria. As autoridades promoveram a discriminação enquanto as vozes benevolentes pareciam se calar. Foi a primeira vez que ele admitiu abertamente sentir-se alienado nos Estados Unidos. Em Language Not Registered for Generation, tornou-se ainda mais franco. Expressou preocupação não apenas com os riscos políticos, mas também com os morais. Acreditava que os valores fundamentais dos Estados Unidos, como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o Estado de Direito e a verdade, estavam sendo ameaçados. Temia que esse dano pudesse penetrar profundamente no coração do país.
Ele acreditava que a atual liderança colocava em risco a sobrevivência dos ideais americanos e clamava por reformas. Em Language Not Registered for Generation, durante o período eleitoral, Redford tomou a rara decisão de compartilhar publicamente sua escolha de voto. Normalmente, ele mantinha suas preferências políticas em segredo, mas nessa ocasião declarou abertamente seu apoio a Joe Biden. Para ele, o importante não era se alinhar a um partido político específico, mas preservar a essência da nação. Ele refletiu sobre sua juventude sob a liderança de Franklin D. A administração de Roosevelt, onde a liderança forte se entrelaçava com a empatia, inspirou esperança nos americanos em tempos de conflito e adversidade. Redford desejava ver essa combinação harmoniosa de qualidades novamente. Ele temia que outro mandato de Trump prejudicasse irreversivelmente a nação. Redford argumentava que um líder capaz de reconstruir o país é essencial, especialmente diante de calamidades naturais profundas, divisões sociais e uma pandemia mortal. Ele acreditava que Biden simbolizava a chance de um novo começo. Ao longo de sua carreira, Redford evitou se tornar um político tradicional. Em vez de elaborar leis, buscar cargos políticos ou proferir discursos em uma posição de liderança, ele optou por se dedicar à introspecção, ao diálogo e à defesa do pensamento crítico. Sua compreensão da esfera política não era motivada pelo desejo de poder, mas sim por seus encontros e observações pessoais, viagens, escuta ativa, absorção de conhecimento e observação da dinâmica social. Com o passar do tempo, ele começou a ver a política não apenas como governança, mas como a força motriz por trás do progresso da sociedade e dos destinos individuais. Suas experiências durante esse período o marcaram profundamente, incluindo as lutas pelos direitos civis, a defesa do meio ambiente e os tempos turbulentos de lideranças conflitantes. Cada uma dessas experiências reforçou para ele que a política envolvia não apenas o exercício do poder, mas também a preocupação com as pessoas. Mas a verdade sobre a vida é que ela é feita de lutas. Quais foram os desafios que ele enfrentou? Vamos explorar isso. A perda familiar de Robert Redford. Robert Redford teve uma vida repleta de conquistas e status de celebridade. No entanto, por trás dessa aparente tragédia, havia uma história de profunda dor pessoal. Durante sua juventude, sua família passou por eventos dolorosos que deixaram marcas profundas em sua alma. Na adolescência, a tristeza entrou em sua vida de forma angustiante. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele perdeu sua mãe Martha, vítima de septemia, uma infecção perigosa que invade a corrente sanguínea. Martha já havia enfrentado gestações difíceis no passado, incluindo a perda devastadora de 2 filhas gêmeas que não sobreviveram ao parto. Apesar dos avisos, ela optou por dar à luz os bebês, o que levou a um declínio em sua saúde e, por fim, à sua morte. A angústia de perder Martha foi insuportável para Robert. Ela sempre fora sua maior defensora e sua ausência o deixou perdido. Naquele momento, Robert já havia sentido a dor de perder alguém importante. Quando criança, sentira a tristeza de perder seu tio favorito que morreu na Segunda Guerra Mundial. Ele também sentiu a dor de perder suas irmãs gêmeas logo após o nascimento delas. Com a morte da mãe, viu-se dominado pela tristeza numa idade em que a maioria dos jovens costuma vivenciar a felicidade e a empolgação da vida. Robert recebeu uma bolsa de estudos para jogar beisebol na Universidade do Colorado, mas lutou contra o luto, o que o fez perder o foco. Em vez de se destacar no beisebol, entregou-se à bebida. Sua passagem pela universidade foi caótica e abreviada. Alguns especulam que ele partiu por vontade própria, enquanto outros afirmam que foi forçado a sair. Independentemente disso, sua vida acadêmica sofreu, deixando-o com um sentimento de perda. Desesperado por uma mudança, ele se voltou para a arte e decidiu recomeçar na Europa na esperança de encontrar cura e um novo caminho na vida. Anos depois, a tragédia voltou a atingir Robert, quando ele começou sua própria família com sua primeira esposa, Lola Van Wagenan. Seu filho Scott nasceu em setembro de Language Not Registered for Generation, mas faleceu tragicamente de síndrome da morte súbita infantil apenas 2 meses e meio depois. Como apenas Language Not Registered for Generation e Language Not Registered for Generation Anos, Robert e Lola se tornaram pais de primeira viagem e enfrentaram a devastação de perder o filho logo após iniciarem sua jornada juntos. A perda de um filho traz uma dor indescritível. Robert reconheceu que essa dor nunca desaparece completamente. Mesmo com o passar do tempo e o nascimento de mais filhos, a lembrança da criança perdida
permanece no coração para sempre. Apesar de ter tido mais 3 filhos com Lola Shauna James e Amy, a ausência de Scott sempre esteve presente. A família de James, carinhosamente chamado de Jaime, enfrentou muitos desafios na vida devido ao seu nascimento prematuro e aos seus problemas de saúde contínuos. Conforme Jaime crescia, seus problemas de saúde pioraram, levando eventualmente ao diagnóstico de uma doença rara que afetava seu fígado e vias biliares. Em Language Not Registered for Generation, ele passou por 2 transplantes de fígado para combater a doença. Apesar das dificuldades, Jaime demonstrou resiliência e determinação, usando suas lutas como motivação para ajudar outras pessoas. Ele fundou o Instituto James Redford para conscientização sobre transplantes, para oferecer apoio e informações a indivíduos que enfrentam batalhas semelhantes contra problemas de saúde. Além disso, Jaime seguiu carreira no cinema e tornou-se defensor de causas ambientais, demonstrando coragem e empatia em todos os aspectos de sua vida. Em outubro de Language Not Registered for Generation, Robert sofreu outra tragédia quando Jaime faleceu aos Language Not Registered for Generation anos vítima de câncer. A dor de perder um filho é inimaginável e perder 2 ao longo da vida é um luto impossível de expressar em palavras. Robert manteve-se resoluto e sereno. Mesmo diante de inúmeras tristezas, reconhecia que a tristeza não é algo que simplesmente desaparece. Ela permanece presente, manifestando-se sutilmente em momentos inesperados devaneios ou na perspectiva geral da vida. Até mesmo seu casamento foi afetado por suas batalhas internas. A vida profissional agitada e os demônios interiores de Robert colocaram seu relacionamento com Lola à prova. Apesar de terem sido casados por Language Not Registered for Generation anos, o casal decidiu se separar em Language Not Registered for Generation. Mesmo após a separação, eles mantiveram uma forte ligação, priorizando o bem-estar dos filhos e valorizando o amor que um dia sentiram um pelo outro. Vamos dar uma olhada em sua vida amorosa e na dor que ela representou. Um amor que se perdeu. Robert Redford viveu altos e baixos em sua vida, com momentos de brilho sob os holofotes e batalhas privadas mantidas longe dos olhos do público. Um dos aspectos mais comoventes de sua vida foi sua busca pelo amor, uma jornada que lhe trouxe uma mistura de emoções, felicidade e dor. No início dos seus Language Not Registered for Generation, anos em Language Not Registered for Generation, ele conheceu Lola Van Varan, uma alegre estudante universitária. A conexão entre eles foi instantânea, desafiando todas as probabilidades. Possuíam muito pouco, apenas Language Not Registered for Generation dólares de economias, e tiveram que pedir um carro emprestado para o casamento. Mesmo assim, sua jornada foi impulsionada pelo amor e pelo otimismo. A vida que levaram como recém-casados era descomplicada, porém otimista. Enquanto Robert se dedicava a construir uma carreira na indústria teatral, eles se alegraram com a chegada do primeiro filho, um menino chamado Scott, em Language Not Registered for Generation. A alegria deles foi intensa, mas infelizmente durou pouco. Um golpe devastador veio quando o bebê Scott faleceu, vítima da síndrome da morte súbita infantil. O jovem casal ficou arrasado, sentindo-se responsável mesmo sabendo que a situação estava além de seu controle. Essa perda permaneceu como uma ferida aberta, deixando uma marca permanente em suas vidas. Contudo, o tempo continuou a passar. Robert e Lola aumentaram a família com a chegada de mais 3 filhos. Em Language Not Registered for Generation nasceu Shauna, e em Language Not Registered for Generation nasceu o filho David James, também conhecido como James. E finalmente, em Language Not Registered for Generation, nasceu sua filha caçula Amy. A casa logo se encheu de alegria com risos e o calor da vida familiar. Apesar da rotina agitada de criar os filhos, a carreira de Robert em Hollywood começou a florescer. Ele alcançou fama mundial como um astro respeitado, mas encontrou a realização em seus papéis principais de pai e marido quando os holofotes se apagaram. Por mais de Language Not Registered for Generation anos, Robert e Lola estiveram juntos criando os filhos e conciliando as tarefas diárias enquanto enfrentavam os desafios da fama. Apesar de todos os seus esforços, o relacionamento deles começou a se deteriorar com o tempo. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, eles tomaram a decisão mútua de se separarem. O divórcio foi amigável com ambas as partes, concordando que era o melhor a se fazer. Embora Robert sentisse tristeza, ele esperava que o amor deles durasse para sempre, mostrando que mesmo no mundo de Hollywood, um casamento podia resistir às pressões da fama.
Às vezes, o afeto pode não ser suficiente independentemente de sua intensidade. No entanto, Robert nunca guardou ressentimento contra Lola. Pelo contrário, ele a tinha em alta consideração, apreciando a vida que construíram juntos e se orgulhando das conquistas dos filhos. A alegria deles vinha de ver os filhos se tornarem indivíduos resilientes e autossuficientes. Ao contrário de inúmeras separações de alto perfil marcadas por turbulência e controvérsia, a separação deles foi marcada por gentileza, consideração e civilidade. Após o divórcio, a vida amorosa de Robert passou por diversas transformações. Ele teve relacionamentos com várias mulheres, embora geralmente breves. Em Language Not Registered for Generation, circularam rumores sobre um suposto caso amoroso de Robert com a atriz brasileira Sônia Braga após a colaboração dos dois no filme A Guerra do Magro, dirigido por Robert. Os boatos continuaram a se espalhar, mas ambas as partes se abstiveram de confirmar ou negar as especulações. No final da década de Language Not Registered for Generation, Robert conheceu a atriz sueca Lena Olin durante as filmagens de Havana. A conexão entre eles ultrapassou os limites do set de filmagem e em Language Not Registered for Generation, o romance começou a florescer. O breve, porém intenso relacionamento acrescentou mais um episódio passageiro à sua vida amorosa. Em meados da década de Language Not Registered for Generation, Robert foi visto com a figurinista Cathy O'Ree. A presença deles em eventos públicos parecia alegre e descontraída. Contudo, o relacionamento esfriou pouco depois quando o amor chegou silenciosamente. Após mais de Language Not Registered for Generation, anos de casamento e um período de solidão, Robert Redford se viu numa situação em que, apesar do sucesso, ainda se sentia insatisfeito. Apesar de ter uma carreira de sucesso e uma reputação respeitada, ele ansiava por uma conexão mais profunda, algo sincero e íntimo. Embora tivesse alcançado a fama, almejava o conforto e a segurança de um amor duradouro. Sempre se sentiu desconfortável com a ideia de namorar. Não parecia se encaixar bem em sua vida. Falar sobre isso o deixava inquieto, como se fosse algo totalmente estranho. Contudo, uma mudança ocorreu em Language Not Registered for Generation em seu amado Sundance Mountain Resort, um refúgio tranquilo que ele fundou em Language Not Registered for Generation, cercado por montanhas e florestas que refletiam sua paixão pela natureza. Completamente por acaso, ele conheceu Sayel Sagers, uma artista e ativista ambiental alemã, enquanto ela esquiava, e ele desfrutava da realização de seu sonho em Sundance. O encontro foi despretensioso, sem nenhum glamour hollywoodiano, apenas duas pessoas se conectando na tranquilidade da natureza. A notável honestidade de Sybil tornou o encontro ainda mais especial. Ela confessou que tinha pouco conhecimento sobre Robert e sua extensa carreira cinematográfica. Intrigada, assistiu brevemente a alguns de seus filmes, mas apenas em fragmentos. Apesar disso, conseguiu captar sua verdadeira essência sem depender deles. Essa perspectiva revigorante permitiu que Robert fosse visto como mais do que apenas uma estrela adorada, mas como um indivíduo comum e sincero. A partir desse momento, uma conexão terna começou a se desenvolver. O relacionamento deles se fortaleceu de maneira harmoniosa e tranquila. Não sentiam necessidade de demonstrar seu afeto publicamente. Em vez disso, o amor florescia em gestos sutis, passeios juntos, conversas profundas e uma companhia constante. Frequentemente falavam sobre arte e natureza e suas aspirações. A preocupação mútua com o meio ambiente os aproximou ainda mais, dando ao amor deles não apenas um significado pessoal, mas também um propósito maior. Em Language Not Registered for Generation, após um longo período de amizade, Robert e Sybil selaram sua união com o casamento. A cerimônia aconteceu de forma discreta e íntima em Hamburgo, na Alemanha. Longe de ser um evento extravagante, foi uma expressão serena de dedicação. Ao se casar com Robert, Sybil também assumiu o papel de madrasta de Shauna e Amy, filhas de Robert, criando uma família harmoniosa e amorosa. Robert frequentemente se referia a ela como aquela que trouxe um novo começo à sua vida. Sua herança europeia, seu espírito jovem e sua criatividade o apresentaram a uma nova maneira de enxergar o mundo. Para ele, ela não era apenas uma companheira, mas uma bênção que acrescentava vivacidade e uma perspectiva diferente a uma vida repleta de experiências. O relacionamento deles não se baseava na busca por popularidade, mas sim em princípios que compartilhavam. Em Language Not Registered for Generation, Sybil fundou a Way of the Rain, uma organização dedicada à promoção da conscientização ambiental
e Robert a apoiou como vice-presidente. A parceria deles demonstrou que o amor tem o poder de gerar transformações positivas com seus corações unidos na busca por um objetivo maior. Mas quando chegou a hora de chegar às melhores partes, a tragédia aconteceu. Fique conosco. Uma despedida que brilha para sempre. Com a chegada do novo milênio, Robert Redford começou a ser mais seletivo nos papéis que escolhia. Em vez de aceitar todos os projetos, ele se concentrou em histórias que tivessem significado, mesmo que nem sempre alcançassem sucesso comercial. Em Language Not Registered for Generation, ele estrelou A Lenda de Bagger Vance, um filme que combinava sabedoria com elegância discreta. Vários anos depois, em Language Not Registered for Generation, ele dirigiu e atuou em Leões e Cordeiros com Tom Cruise e Meryl Streep. Apesar da falta de aclamação da crítica, o filme demonstrou sua coragem ao abordar temas controversos como política e guerra, dos quais muitas pessoas se esquivavam. Em Language Not Registered for Generation, ele assumiu a direção de The Conspirator, um filme que retrata o julgamento de Mary Surratt, a única mulher acusada do trágico assassinato do presidente Abraham Lincoln. Pouco depois, lançou The Company UK, em Language Not Registered for Generation, uma narrativa sobre um ex-extremista que vive incógnito. Ao lado de atrizes como Sheila LaBeouf e Julie Christie, Redford manteve uma mistura de humor e temas instigantes. Em Language Not Registered for Generation, ele surpreendeu o público mundial com uma demonstração notável de talento. No filme All Is Lost, Tudo Está Perdido, ele interpretou um marinheiro solitário lutando contra os elementos, enfrentando desafios físicos e turbulências emocionais. O personagem tinha pouquíssimas falas, confiando em vez disso em suas expressões, gestos e no poder do silêncio. As pessoas ficaram impressionadas com a coragem de sua atuação e especulações sobre possíveis prêmios começaram a circular. Essa demonstração mostrou que, apesar de sua longa carreira na indústria, ele ainda tinha a capacidade de cativar e comover. No entanto, nem mesmo a história mais extraordinária escapa à passagem implacável do tempo. A notícia da morte de Robert Redford em Language Not Registered for Generation, de setembro de Language Not Registered for Generation, trouxe uma onda de tristeza ao mundo todo. Aos Language Not Registered for Generation anos, ele deu seu último suspiro em sua amada residência em Sundance, Utah. Com as montanhas como pano de fundo e a tranquilidade que cultivava ao seu redor, ele se despediu. A declaração foi suave, porém profunda. Um apelo à solidão foi feito, mas a tristeza se espalhou pelo mundo como ondas no oceano. Fãs lamentaram colegas, relembraram o passado e admiradores sentiram a gravidade não apenas da perda de um indivíduo, mas de uma era. Ele transcendeu o papel de ator. Ele personificava um narrador, um idealista, um guerreiro da honestidade e da estética. Homenagens inundaram as redes sociais vindas de diversas celebridades e figuras públicas. Jane Fonda expressou seu carinho enquanto Meryl Streep elogiou sua coragem. Personalidades notáveis, como Barbara Streisand, Ron Howard, Mark Ruffalo, Morgan Freeman, Ben Stiller, Jamie Lee Curtis e outros, destacaram sua bondade e compaixão. Além daqueles da indústria do entretenimento políticos como Hillary Clinton e autores como Stephen King, também reconheceram seu impacto, mostrando que seu legado se estendia além do cinema e da televisão. A mídia teve dificuldade em transmitir sua genialidade. A revista Variety o creditou como o criador do cinema independente por meio da fundação do Instituto Sundance. O jornal The Guardian o identificou como uma ligação significativa entre o cinema tradicional e o movimento inovador dos anos Language Not Registered for Generation. O Los Angeles Times o elogiou como um símbolo de sua época, e na França ele foi homenageado como um gigante da cultura americana. Independentemente do idioma utilizado, o consenso permaneceu inalterado. Robert Redford deixou um impacto duradouro não apenas na indústria cinematográfica, mas também nas emoções das pessoas. Seu apelo eterno não derivava apenas de sua aparência atraente ou carisma natural. Derivava de sua disposição para assumir papéis impactantes. Ele confrontava temas como injustiça, luto, desigualdade e imperfeições humanas de forma direta, tanto como ator quanto como diretor. Seu objetivo era que os filmes ressoassem muito depois de os espectadores saírem do cinema. Essa ambição solidificou seu status como um dos ícones mais duradouros de Hollywood. Uma figura que iluminou a indústria por mais de Language Not Registered for Generation anos.
A morte de um indivíduo é como o capítulo final de um romance querido que os leitores não queriam que terminasse. No entanto, o legado que ele deixou é atemporal. Ele presenteou o público com filmes memoráveis, personagens complexos e uma celebração que apoia artistas emergentes. Apesar de sua partida, sua visão artística permanece. Embora a trajetória de Robert Redford nos palcos tenha chegado ao fim, sua influência continua forte. Apesar de sua ausência, sua visão artística e dedicação ao seu trabalho servem de inspiração para muitos. Embora sua voz não seja mais ouvida, seu impacto permanece vivo através de sua obra, memórias e dos artistas que ele inspirou. O que começou em Sundance continuará a repercutir por muitos anos. A presença de Robert Redford sempre será sentida no mundo do cinema. O que você acha de Robert Redford? Como esses detalhes recém-revelados impactam seu legado? Compartilhe sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de curtir, se inscrever e ativar o sininho de notificações para mais histórias interessantes.